Fala pessoal, tudo bem? Já criamos um conteúdo aqui explicando todos os tipos atuais e até mesmo futuros de painéis de TV. E é o que eu falei, o meu plano é que você entre uma página de uma grande varejista e você vá rolando e não só olhe as propagandas, mas como olhe a ficha técnica e entenda o que cada coisa significa. Porque TVs hoje são extremamente complexas, não tem mais aquela coisa de você receber um input e reproduzir, sabe? Você colocar um cabo ali, ele pegar esse cabo e analogicamente reproduzir na TV. Tem muita tecnologia, tem muito detalhe, e a minha ideia é que você entenda cada um deles. Essa é a parte 2, onde vamos entender quase todos os recursos que há por aí, que é meio que um glossário daquele monte de ficha técnica e siglas e não sei o que, nomes complexos em inglês e tal. Então eu espero que terminando você consiga entrar em qualquer página e eu sei o que significa cada uma dessas coisas. Esse é o meu objetivo e vamos usar isso de referencial futuro para todas as TVs que testaremos aqui no CT Eletro. Então vamos à vinheta e começar. A primeira coisa que você deve reparar numa TV é o sistema operacional. Tem pessoas que odeiam sistemas operacionais que não entendem, né? E há uma competição que nem Android e iOS, há pessoas que são do time Tizen e pessoas que são do time WebOS, que é basicamente o sistema operacional da TV. O seu computador tem um sistema operacional, no caso pode ser o Windows, pode ser o macOS, pode ser o Linux. O seu celular tem um sistema operacional que pode ser o Android e pode ser o iOS. E a sua TV tem um sistema operacional aqui, pode ser o Tizen, que é da Samsung, pode ser o WebOS, que é da LG, você pode ter o Roku, que inclusive tem até o dispositivo para você instalar ali, caso não tenha, né? Você tem o Fire OS, que é o sistema operacional da Amazon. A Amazon tem TV lá fora, mas aqui você pode usar o Fire Stick, que ele tem mais ou menos a mesma função, né? Só que não é integrada a TV. Você tem o Android TV e você tem o Google TV, porque pode parecer que uma é evolução do outro, mas não é, porque o Android TV, ele é um projeto aberto, de código aberto ali, que nem Linux, e você pega esse sistema com vários desenvolvedores e vai melhorando ele. Paralelamente a isso, porque o Android é um sistema aberto, né? Paralelamente a isso, você tem o Google, que ele desenvolve o Google TV dentro da empresa Google para TVs, e licencia para certos modelos, né? Philips usa, por exemplo, né? Então você tem os dois ali que eles não competem, eles são opções diferentes para você, e a cara deles é bastante diferente, como vocês estão vendo. Então o sistema operacional é a forma como você vai interagir, porque precisa de um sistema operacional que inclusive atualiza com bastante frequência, onde o Netflix, o Prime Video, a Disney, todos esses serviços passam a funcionar como softwares, que inclusive também são atualizados. Você pode reparar, se você tem uma TV com um sistema mais complexo há algum tempo, que foram surgindo, você chama de HBO, né? A HBO antes era a Go, depois virou HBO Max, depois virou só Max. E a minha TV tem os 3 softwares, que a própria desenvolvedora ali do WebOS, no caso da minha TV, ela foi atualizando, criou esse software e atualizou na TV. Porque antes você comprava uma TV e saiu de fábrica e ninguém nunca mais mexia. Não tinha mais nada que você pudesse fazer com ela. E hoje TV é um sistema vivo, porque elas duram muito tempo, né? E seria um problema se, imagina, você comprou uma TV no dia seguinte e lança um serviço novo e você não tem acesso porque a sua TV não atualiza. Então o primeiro ponto que você deve prestar atenção é no sistema operacional, porque tem algumas pessoas que pegam e acabam não gostando da TV, que é boa, tecnologicamente boa, porque não se entendem com o sistema operacional. E alguns deles são bem diferentes entre si. Ponto número 2, o processador. Por incrível que pareça, processador de TV importa. E eu não estou falando aquela coisa de quantos núcleos de CPU, com quantos gigahertz e qual é o adaptador gráfico ali. Não. As empresas segmentam não só as TVs por tipo de painel, por tecnologias, como também pelo processador, que inclusive é o que acaba gerando as tecnologias, né? Porque vamos pegar 3 exemplos. A LG tem a UHD, que é a linha básica deles aí, que é o AI Alpha 5 Gen 6, que é basicamente a geração dele, 4K. Assim, é um nome muito fácil, muito intuitivo de lembrar, né? Que é o processador da TV Básicas, que é 4K. Já a TV intermediária deles, vão pegar uma Kennedy, né? Que ela é mini LED, toda bonitinha. O processador dela é o AI Alpha 7, geração 6, 4K. Ou seja, é a mesma geração, só que em vez do Alpha 5, é o Alpha 7. Agora, vamos pegar ali a TV de rico deles, né, que é a OLED Evo 2023. O processador é o AI Alpha 9, geração 6 4K. Isso significa que a TV é mais rápida? Sim, mas aqui não é esse o ponto importante, não é o ponto crucial. Por quê? Você pega o HD e Kennedy e OLED, são todas 4K. Então você pega, poxa, se o mesmo filme é em 4K, o que vai acontecer? Vai gerar o filme mais rápido? Não. Assim, o ponto não é fazer a TV ficar mais responsiva, que sim, os modelos mais caros são mais responsivos, mas para pensar, você tem a mesma mídia de entrada. Vamos pegar uma série antiga como Friends, por exemplo. Friends é de uma época onde o HD não existia. Tem o HD, tem o Full HD, tem o 4K, tem o 8K, né? Mas nem HD
era. Se eu não me engano, tem versão com DVD, que é 480p, né? A fonte é a mesma. E essa fonte, esse 480p, vai ter que caber em 4K nas 3 TVs. Só que aí entra o upscaling, por exemplo. E entra um trabalho enorme em reconstruir, ampliar e melhorar essa imagem original, esse arquivo original, para ficar mais bonito na sua TV. Então não é nem a questão assim de, vai ficar bem em 4K. Quanto melhor esse arquivo ficar, melhor a TV vai ficar também. Porque você pega uma TV OLED, a imagem fica melhor ali, não é só porque o OLED é um painel melhor, porque o trabalho de ampliar esse arquivo original, melhorar, reconstruir, corrigir cor e até colocar talvez um HDR fake ali, fica melhor ali porque o arquivo ele tá retrabalhado. Esse arquivo aparece diferente de uma TV UHD, por exemplo. Porque não só você tem a diferença de painel, mas parece ainda mais fundamental quando você tem um arquivo que ele está tão bem reconstruído que ele aparece melhor que uma TV OLED, entendeu? Mesmo toda sendo 4K. Então, quanto mais eficiente essa reconstrução, melhor a imagem vai ficar para você. Não adianta ter uma TV 4K se você pegar arquivos que são de baixa resolução, onde eles ficam ali todo quadriculados, porque a imagem não vai ficar boa. E aí que entra o trabalho de um processador eficiente de pegar essa imagem, restaurá-la e colocar na sua TV upscaling em tempo real. E é por isso que o processador é importante. Agora, tem uma questão que eu digo essa informação como curiosidade, porque na prática você não pode escolher o processador, entendeu? Você vai pegar uma OLED, você não tem a opção do Alpha 5, Alpha 7 e Alpha 9, vai ser Alpha 9. Você vai comprar o HD, imagina uma OHD, ela ficaria melhor se tivesse o Alpha 9 ali de uma TV OLED. Mas você não tem essa opção. Você vai ter que comprar ela com o Alpha 5. É só para explicar que a diferença de qualidade de imagem não se deve apenas ao painel, se deve também ao trabalho do processador em reconstruir tudo isso. Um paralelo que dá para fazer. Processador de computador, por exemplo, tem o Core 3, Core 5, Core 7. O Alpha 5, Alpha 7 e Alpha 9 é mais ou menos isso. Terceiro ponto é bastante simples, é resolução. Só que eu coloco aqui do jeito que é simples, mas faço questão de falar, porque as pessoas não têm noção da escala da coisa. Porque, tem TVs HDs que hoje em dia é TV de baixo custo, tá? Fazer TV HD é baixo custo, assim como o Full HD. Só que vai aparecer o HD pra vocês aí, 1280 por 720. Sobe para Full HD, a resolução sobe bastante, né? Que aí é 1920 por 1080. É por isso que as pessoas chamam de 1080p. E só curiosidade, tem o 1080p e o 1080i. O P é progressivo, o I é entrelaçado, onde você atualiza parte da tela por vez. Então, na verdade, você tem 60 Hz, só que alternado. Agora, do 1080p Full HD para o 4K, as pessoas acham, poxa, dobra a resolução. Quadruplica. Quando você pega, assim, você pega o Full HD, 1920 x 1080. O 4K dobra do lado aqui, que é 2160, e dobra aqui em cima também, que dá 3840. Como é vezes 2 aqui e vezes 2 aqui, você tem 1 vezes 4. Então você tem 4 vezes mais pixels. Uma parte Full HD de uma TV 4K é um quarto dela. Assim, o que ela seria ali, tipo, da imagem comparada a ela, né? E uma TV 8K, poxa, 8 é 2 vezes maior que 4. 8K é 4 vezes maior do que 4K, porque você dobra novamente aqui 4.320 pixels, se eu não me engano. E dobra aqui em cima também, que é 7.680. Então, como dobra de novo, é 4 vezes maior. Se do Full HD para o 4K quadruplica e do 4K para o 8K quadruplica, então uma Full HD ela é 16 vezes menor em resolução do que uma 8K. E uma 8K é 16 vezes maior, tem 16 vezes mais pixels do que uma TV Full HD. Então você imagina aí a importância do processador em conseguir lidar com tudo isso, né? Porque a gente está falando de 33 milhões de pixels uma TV 8K. Mas na prática o que isso significa? Quando você aumenta a resolução, você aumenta a densidade de pixels, legal. Só que tem um ponto onde isso faz sentido ou deixa de fazer sentido. Você pega, hoje em dia, existem TVs 8K de 55 polegadas. E nós já testamos aqui na época do Canaltech, né, quando a gente testava a TV no Canaltech, praticamente não dá para ver nenhuma diferença de uma 55 4K para uma 55 8K, colocando lado a lado ali, porque a densidade é tão alta da distância que você assiste que não faz tanta diferença. Agora, de 65 polegadas para cima, o 8K passa a fazer sentido. Quanto maior a TV, mantendo a resolução, os pixels vão ficando maiores, né? Os quadradinhos ali que geram a imagem. Então, quanto maior fica, assim, de vez em quando começa a ficar esquisito. Eu já vi TV de 85 polegadas 4K. Você começa a chegar perto e fala, caramba, o tamanho disso aqui. Então, o 8K ele passa a fazer sentido a partir de 65 polegadas. Porque abaixo disso, sinceramente, não... E só como uma curiosidade adicional, se toda a explicação que eu falei do processador para fazer upscaling, ela faz ainda mais sentido, né? Quando você tem uma TV 8K. Você pega o exemplo de arquivo original lá que eu falei, 480p. Você imagina fazer isso ficar bonito numa TV 8K, 480p, para 8K em tempo real. Não é qualquer processador que faz isso. E é por isso que as primeiras gerações de TV 8K, eu sou experiência viva disso, né?
a imagem não era tão legal assim, porque, poxa, o painel era muito bonito, só que o trabalho de reconstrução ele estava aquém do esperado. Hoje em dia os processadores já ficaram melhores a ponto de, não, beleza, eu entendi. Quarto ponto, contraste. O contraste é a diferença entre dois pixels ali. Quanto maior o contraste, melhor a imagem, mais definida, mais nítida ela é. Por quê? Se você tem um pixel desligado aqui e um pixel 100% desligado aqui, essa diferença, tirando outros fatores, né, é o que faz essa pureza de imagem acontecer. Só que a grande maioria das TVs, ela não tem essa capacidade de fazer isso individualmente. Ou você tem um painel inteiriço atrás, que é o CFL, ou você tem um painel LED atrás, ou você tem um painel mini LED. Você tem uma luz traseira interferindo nisso. Então, mesmo assim, você tem níveis de contraste muito bons, só que contraste infinito é uma coisa que acontece só em TVs OLED e micro LED, onde os pixels são ligados e desligados individualmente. Você não tem um painel traseiro atrás. E na prática é tão simples quanto a questão numérica. Você pega TVs que não são OLED ou micro LED, que o contraste é virtualmente infinito, você pega duas TVs, vai comparar, quanto maior o nível de contraste, melhor. Quinto ponto, brilho. O brilho é quanto a TV brilha. Eu sei que parece muito complicado o que eu falei, né? E é medido em nits. Tem TVs hoje em dia que conseguem chegar a 4, 5 mil nits, que é bastante coisa. E, obviamente, quanto maior o brilho, maior o consumo de energia que a TV vai ter. Por isso, quando você liga o modo de economia de energia, o brilho abaixa, né? E o brilho, por incrível que pareça, ele é muito ligado ao tipo de tecnologia. E, nesse ponto, a OLED, ela não é a campeã. Porque ela, pô, é a melhor qualidade possível. Sim, hoje, só que não é a campeã de brilho. E por quê? Quanto mais energia você ficar colocando num pixel OLED, menor será a sua durabilidade. Então você tem que ter um certo controle ali para as coisas funcionarem direito, né? Então você tem, por padrão, micro LED e mini LED são as mais brilhantes em média, tem que levar em conta a geração também, né? E essas duas são mais brilhantes do que a QLED, também em média. E a QLED, em média, é mais brilhante do que uma TV LED LCD normal ou uma OLED, exatamente por essa questão do OLED que eu falei. Então aqui, se você quer brilho, por que eu preferiria brilho em relação a todos os outros pontos? A sua sala pode ser um lugar muito claro e você não ter cortina. E eu tenho uma TV OLED e ela não é exatamente muito brilhante, que ela já tá com 4, 5 anos, né? Eu tenho que fechar a janela, porque senão não dá para assistir, mesmo com brilho máximo. Você vai ter uma TV para colocar fora de casa, num quintal, para fazer churrasco. Não adianta você ficar colocando TV com brilho baixo. Então, nesse ponto, se é o único diferencial, é o tipo de coisa que você tem que olhar. Quanto que é um brilho bom? Depende muito do que você vai usar. Porque tem TVs que conseguem, novamente, 4 mil nits. Isso faz tempo, faz alguns anos já. Só que, primeiro, todo o resto pode não ser tão especial assim. Segundo, você vai pagar cada nit desse. É caro. O sexto ponto aqui é mais ou menos uma polêmica, né? Porque tem muitas pessoas que reclamam de uma coisa chamada vazamento de luz. Você não vai ver TV OLED com vazamento. Mas TVs que tem LCD normal, quando ele não é inteiriço, ele pode ser por zonas. A LG tem muito isso, né? Que são zonas verticais ali de iluminação, que elas ficam ligando para ajustar o brilho. Tem algumas que são horizontais e tem algumas que são de LED, né? Que são vários quadradões ali que iluminam. O que acontece? Tem vazamento de luz exatamente onde acaba o painel, tem um espacinho. Pode reparar que nunca é inteiriço, né? Um espacinho e a borda. Tem um mini negócio desse tamanho. E ali vaza a luz. Só que você consegue ver isso em ambientes muito escuros. E você tá na sala, tá com tudo apagado, ou mesmo no quarto, né, que você tá assistindo, e em situações específicas, né? Onde você tá vendo uma cena ali e você consegue ver, poxa, saiu do painel, né? Saiu da região da TV, né? Então vazamento de luz é uma coisa real. Só que eu acho que dá um certo exagero de quanto isso atrapalha a sua experiência, sabe? Porque não é que a TV está com problema, é uma característica dela. E querendo ou não, quando uma tecnologia ela é melhor nesse ponto, por exemplo, você pega ali uma TV que tem várias zonas de iluminação, várias colunas de iluminação que ligam e desligam. A imagem geral é melhor. Só que como isso liga e desliga, se aqui tá ligado e aqui tá desligado, esse contraste vai mostrar que aqui tem um vazamento de luz. Se você tem um painelzão ali inteiriço ligado, como vaza em tudo, você não percebe. Só que como nesse ponto aqui você é muito perto um do outro, aí dá esse efeito vazamento de luz. Então, na prática, é uma característica, não é um defeito. E é o tipo de coisa que se realmente te incomoda, você tem que levar em consideração na hora de comprar uma TV onde você vai usar em ambientes escuros. Você vai lá, tá no seu quarto, tem uma TV onde você vai pendurar na parede ali e você vai assistir geralmente antes de dormir quando tiver tudo desligado. Vai acontecer. Não é um defeito. Sua TV não está ficando velha. É o que ela foi criada assim. E aqui uma crítica rápida, eu acho que os fabricantes já deveriam ter fechar essa parte, né? Que pelo menos não apareceria para quem tá vendo. Não sei porque isso não aconteceu até hoje. Próximo ponto, frequência. O que é frequência? É uma unidade física. E é uma unidade física que algumas pessoas têm dificuldade de entender, que é 1 sobre segundo. Quando você tem velocidade, você tem quilômetros por hora, né? Aí no caso é 1 sobre segundo.
Por quê? É quantas coisas acontecem no intervalo de 1 segundo. Então a frequência, por exemplo, 60 Hz, né? Que Hz é 1 sobre segundo, é 60 vezes por segundo. Então uma TV de 60 Hz é uma TV que tem 60 atualizações por segundo. Então quanto maior melhor? Depende. Na prática a TV geralmente é melhor, mas depende. Porque você pega uma TV de 120 Hz, né? Você não vai ver um filme em 120 Hz, entendeu? Ela tem essa capacidade que nem fica ligado o tempo todo, porque seria um desperdício de energia, né? Até da durabilidade da TV também. Mas o filme, ele pode até melhorar, assim, a fluidez de 60 Hz. Mas o 120, geralmente, é para quando você vai jogar, onde isso, de fato, faz diferença. Tanto que algumas TVs gamer, elas chegam a 144 Hz, né? Que é 104 atualizações de tela por segundo. É quantos screenshots você tá vendo, né? Porque as pessoas não param para pensar o que, de fato, é um filme. Para pra pensar, o que é um arquivo de filme? Não, é assim, é a união de várias imagens, vários screenshots que vão passando num certo intervalo de tempo. Assim, então, são 60 screenshots por segundo. Assim, são 60 imagens estáticas que, como elas estão aparecendo uma atrás da outra, dá a noção de movimento, né? Com uma trilha de áudio ali. É um filme. Assim, o codec que você falou, o arquivo, é isso comprimido, porque isso também não... Assim, não está descomprimido a ponto de ter vários e vários gigabytes, não. São várias imagens aparecendo ali no intervalo de tempo. Então quanto maior a frequência melhor, talvez faça sentido para você que vai buscar uma TV gamer. Vamos falar aqui de quesitos gamer, né? Mas é a taxa de atualização da TV. Para você que está buscando uma TV legal para assistir Netflix, não faz tanta diferença assim. Só que se você está buscando uma TV muito boa, provavelmente você não vai encontrar uma que seja 60 Hz, porque aí o 120 já faz parte do pacote, né? E no vídeo futuro aí a gente vai ver, geralmente as coisas vêm em conjunto, né? Você não vai ter uma TV que seja 8K com sistema de som básicos. Você não vai ter uma TV que tenha modo jogo, mas seja 60 Hz ou seja Full HD, sabe? Então as coisas elas trabalham por tiers, né? Você não vai encontrar... A gente tá tendo uma discussão aqui, você não vai comprar um carro muito bom e vai ter um câmbio manual. Não é padrão. 8 é a precisão de cores e é uma coisa que você terá com tecnologias melhores em TVs mais avançadas. O que é tecnologia de cor? Na verdade, a certificação, né? É a capacidade, assim, o quanto essa TV que ela foi testada conseguiu atingir parâmetros aceitáveis de um certo padrão. Você pega o DCI-P3, é um padrão da indústria cinematográfica, onde você tem que alcançar esse padrão ali para, novamente, quando o vermelho daquele ponto que está ali foi filmado por uma câmera, que essa câmera tem precisão suficiente para registrar esse vermelho do jeito que ele é, comprimir no arquivo, mandar por streaming para sua casa, a sua TV descomprimir e o seu painel mostrar o vermelho exatamente como era originalmente. Isso é muito difícil de fazer, tá? E mesmo porque, assim, você se adequar a um padrão não é 0 ou 1. Você tem ali adequações percentuais. Geralmente a fabricante coloca, essa TV consegue alcançar 73% do padrão DCI-P3. Ou 90%, que é muito difícil, né? Mas o 100% é a cor original. Então, quanto mais próxima de alcançar um certo padrão, melhor. E isso é padrão de TV, tá? Tem outros padrões de tecnologia de cor, como o Adobe RGB, o sRGB, que são padrões utilizados para outras indústrias. Mas para TV é o DCI-P3. Ponto número 9, HDR, que é uma coisa que as pessoas acham que é uma coisa só, mas tem vários padrões de HDR, né? Assim, HDR, novamente, não é sim ou não, né? Tem tipos de HDR de empresas diferentes. Então, o que é o HDR? É o alcance dinâmico da imagem. É a capacidade de você conseguir ver o que está... Isso eu estou explicando do jeito humano, tá? Mas é a capacidade de você ver um ponto que é muito claro e um ponto que é muito escuro ao mesmo tempo. Se você tem uma TV ali que ela não consegue fazer isso, ela... Imagina, esse branco muito claro, esse preto muito escuro aqui, fica tudo cinza, porque o painel atrás ele não consegue adequar a cor corretamente, né? Como é que você faz isso? Ou mesmo a câmera filmando, né? Então como é que você resolve isso? É um exemplo, tá? Aí você vai lá, tira várias fotos, cada uma com um ISO diferente. Então o claro vai ficar muito claro um certo ISO, o escuro vai ficar mais escuro um certo ISO. Você combina tudo isso de forma que tudo fique legal numa mesma imagem. Então esse alcance dinâmico é exatamente a capacidade assim. Se você tem uma cena que é totalmente escura, tá tudo bem, você não precisa tanto assim de HDR. Agora, se você tem uma cena que tem esse alcance dinâmico, vamos pegar o exemplo lá de sempre. Você pega uma cena tão simples quanto o fundo do wallpaper do Windows XP. Tem a grama ali e você tem um céu ali atrás. A grama, ela é muito mais escura para a câmera do que o céu ali que está bem iluminado. E a câmera, de vez em quando, ela não consegue capturar isso com uma precisão certa. Você pega ou muito bem o céu
ou muito bem a grama ou os dois pela metade. E o HDR permite que você registre o melhor de cada ponto. E o HDR é isso, é o High Dynamic Range, né? HDR, ou grande alcance dinâmico. Agora, esse é o nome da tecnologia. Na prática, ela chega na sua TV, não é sim ou não, né? Ela chega na sua TV de acordo com certos padrões. Você tem o HDR10, que é um consórcio ali de empresas que elas se uniram e colocaram parâmetros mínimos para uma TV ter HDR, e ela é certificada ou não, né? Você tem o Dolby Vision, que é um padrão de HDR, não é, é uma tecnologia particular da Dolby. Sim, não é uma outra tecnologia, continua sendo HDR, só que com parâmetros muito mais exigentes do que o HDR convencional. Algumas empresas não usam o Dolby Vision e acabam optando pelo HDR10 Plus, que também é muito bom. Os dois são muito similares, né? Mas uma TV, ela pode ser certificada para vários tipos de HDR, várias certificações. Não é incomum chegar a TV aqui que tem suporte aos dois, né? Só que é uma escolha de negócios. Você pode pegar uma TV e certificá-la, criar ela de uma forma que ela consiga se adequar a vários tipos. Mas o HDR que você vê, ele precisa ser certificado. Nesse caso, não é que nem precisão de cor. Você tem que se adequar àquilo ou não. E mesmo porque você ter HDR não significa que o filme vai ficar bom. O filme tem que ter nativamente suporte HDR, porque você não vai gerar. Tem algumas TVs que tem um modo HDR ali, mas isso é uma solução de software, não é um arquivo original que foi preparado. É a TV lendo em tempo real o que está acontecendo e tentando melhorar cada coisa. Mas nós temos basicamente padrões bons, esses dois, HDR10 Plus e o Dolby Vision. Tem um terceiro chamado HLG, que é Hybrid Log Gamma. E isso, assim, explicando de uma forma muito resumida, é o padrão de HDR para transmissões ao vivo. Você está vendo o seu futebol na TV aberta lá, e a transmissão original tem essa capacidade. O que isso significa? Que a câmera que está filmando o que está acontecendo naquele momento tem a capacidade de trabalhar com isso. A sua TV vai conseguir reproduzir. Então ele não compete com os outros dois. Ele é uma outra coisa, uma terceira coisa. E é uma coisa interessante para você observar se você vai comprar uma TV e vai ver muita coisa aberta, especialmente quem gosta de esporte, né? Onde você quer ver o melhor possível. E hoje, geralmente, especialmente jogos de futebol, é muito comum você ter ali arquivos, transmissões ao vivo, né? Que você se beneficia usando o HLG. Ah, mas tem um quarto também que não é exatamente um outro padrão, que é o HGIG. Vou deixar por enquanto por aqui, porque o HGIG nada mais é que o HDR na hora de você jogar. Quando você coloca um jogo ali, vai ser um Xbox Series X ou um PlayStation 5, conecta na TV e ele, poxa, esse jogo tem original, a TV consegue reproduzir. E até aparece na minha TV, por exemplo, você quer usar o HDR e você coloca sim. Então o HGIG é basicamente o HDR para jogos. Ponto número 9, sistema de som. Até hoje, não sei, não existe TV que não venha com o sistema de som. E a potência que você vê é combinando todos os alto-falantes ali. Então você pega uma TV básica, geralmente uma TV básica é 10, 15, 16, alguns modelos, 20 watts, né? E 20 watts com 2 drivers de som, assim, é o estéreo, né? Assim, um aqui e um aqui. Só que TVs mais complexas começam a ter denominações um pouco mais complicadas, né? Tem TVs, você pega TVs mais avançadas, OLED, por exemplo, com o sistema 4.2.2. O que isso significa? São 4 drivers apontados para trás da TV, qual que é a ideia? Refletir na parede ali para depois preencher o quarto. 2, que é o ponto 2, o primeiro 2, né? 2 drivers apontados para baixo, e o outro ponto 2 é que são 2 subwoofers. Então isso significa que a TV tem um som muito bom? O fato de ter vários alto-falantes não torna uma TV uma boa ou não. É melhor do que uma TV básica. Só que quando você fala que uma TV tem 2 subwoofers internos, parece que são 2 subwoofers do jeito que você está vendo aqui, que é a primeira imagem que a pessoa tem quando alguém fala subwoofer, aquela caixona, né, que fica em algum lugar, do lado da TV, do lado do sofá e tal. Mas não, são subwooferzinhos. O subwoofer não precisa ser grande. Ele é o tipo de alto-falante otimizado para você reproduzir frequências graves. Você pega o woofer, ele consegue trabalhar com um range de frequências, né? Tanto que, geralmente, com TVs, sistemas de sons bons, tem um woofer e um tweeter, porque o tweeter, ele é por isso que o tweeter tem naquele nome, que é o uhul. O tweeter, ele consegue trabalhar com frequências altas, né? Então você pega a combinação de tweeter, woofer e subwoofer, você tem um espectro maior ali de som, um volume de som maior. Então, o que acontece? O fato de ter 4.2.2, 8 drivers de sons, geralmente, no caso da minha TV, que é esse sistema, né? São 40 watts. E é um sistema legal? É um som bom? É. Mas ainda assim, e eu vou falar isso... Quanto tempo você vai ficar falando isso, Pedro? Mas eu vou falar até deixar de ser verdade. A pior som de bar com subwoofer que você encontrar por aí, mesmo estéreo, é melhor do que o melhor sistema de som de uma TV convencional. É uma questão de volume. Som precisa de espaço para ser reproduzido ali com qualidade. E como as TVs vão ficando cada vez mais finas, o som
tem muito espaço ali, sabe? Uma caixinha pequenininha. Ponto número 10, portas HDMI. Nem toda porta HDMI é igual. Tem muita gente que acha que, não, tem quantas HDMI e tá tudo bem, né? Mas HDMI tem padrões. Então você pega assim, onde a gente vai falar dos mais recentes, tudo bem que mais recente aqui é a partir de 2009, né? Que é o 1.4, que é de 2009, o 2.0, 2.0A, 2.0B e o 2.1. O 1.4 de 2009 ainda. Que ainda tem alguns computadores antigos, né, que acabam... É o máximo que consegue. Ele consegue trabalhar até com 4K, mas não de uma forma boa. Geralmente é 4K, que é um padrão mais antigo. A gente tá falando de 2009, são 15 anos atrás, né? Aí o que aconteceu? Criaram o padrão 2.0, onde você já pode, isso em 2013, você já pode enviar o sinal 4K com 60 Hz, né, 60 FPS, e até 32 canais de som. Então o negócio já começa a ficar um pouco mais legal, né? O 2.0A, basicamente o A significa que agora ele passa a suportar HDR, e o 2.0B é o HDR só que 10, né, que é uma certificação mais... premium, né? Isso mantendo o 4K /60, que é a resolução 4K com 60 frames por segundo. O 2.1 foi a grande mudança, onde você consegue enviar sinais 4K, isso com HDR até, 4K com 120 Hz, ideal para jogos, né? E você consegue também mandar 8K a 60 Hz. Então, você não tem o 8K a 120 ainda, né? Mas você já tem ali uma boa coisa para trabalhar. E o HDMI 2.1 é a porta que você deve prestar atenção. Todas? Não, pelo menos uma, né? Se você for usar um console de última geração, por exemplo. Os recursos gamer dependem disso. Você pega os consoles de última geração, 2020 ali, PlayStation 5 e Xbox Series X, eles conseguem trabalhar com 4K, 120 Hz e diversas outras tecnologias que precisam desse padrão para funcionar. E no HDMI, como em qualquer conexão, isso na verdade em qualquer coisa que envolva a tecnologia, né? Tudo é limitado pelo padrão mais lento. Então, se você tem um notebook ali que tem um padrão 2.0 e a sua TV trabalha com 2.1, o sinal enviado vai ser 2.0. Então, você precisa de 2.1, 2.1 para isso funcionar. É que nem computadores. Qual que é o componente mais lento do computador? Você pega ali o HD. Se você troca o HD pelo SSD, o computador parece todo mais rápido, porque ele travava em tudo. Não adianta o processador ser muito potente, ter bastante memória RAM, uma placa de vídeo sensacional. Se toda vez que precisa de pegar um arquivo, o HD fica ali, fica 100%, você tem que esperar, terminar e tal. Enquanto isso, o resto fica ocioso. Então, tudo em tecnologia é limitado pelo componente mais limitado. Isso pode ser mais velho, pode ser menos tecnológico. Então, novamente, tem que prestar atenção em todas as etapas. Não, agora, na verdade, é o 10.1, que é uma coisa chamada eARC. ARC é áudio de retorno de canal. Por que é 10.1? Porque faz parte do HDMI, né? Então, o ARC, esse áudio de retorno de canal, é quando você usa o HDMI para enviar áudio e você, por exemplo, você tem uma soundbar. Aí, essa soundbar, você tem um HDMI que sai da TV e entra na soundbar. Só que você, por exemplo, pode ter um receiver que ele que está processando ali o filme, por exemplo. E esse ARC envia para a TV sinal de áudio e vídeo, né? E é uma porta específica para isso. Nem todas as portas são ARC. Geralmente na TV ali aparece qual que é cada porta ali, aparece. Essa aqui é ARC. E do ARC tem a evolução que é o eARC. O que acontece? Assim, é uma inovação, porque é um padrão que foi atualizado, que nem HDMI 2.0 e 2.1. Que ele passou a suportar codecs de som de áudio, né, muito mais sofisticados. Aqui eu tô falando de Dolby Atmos e o DTX-X, né, que são padrões de som muito complexos. Então você precisou de uma banda maior. Se eu não me engano, posso ser enganado, mas saiu de 1 megabit para 32 megabits. Só aumentou isso, pouca coisa. Da mesma forma, se você for reproduzir música, ele suporta... esses nomes aqui eu não consigo decorar, tá? Dolby True HD, DTS-X, ali que é de som, e o DTS HD Master Audio, que é um negócio assim... Não é qualquer equipamento que consegue fazer, tá? E geralmente é o tipo de preocupação que você vai ter com equipamentos mais premium, né? Novamente, você não basta ter um arquivo que seja, como é que é? DTS HD Master Audio. Você pode ter esse arquivo, só que o que for reproduzir tem que conseguir lidar, não só entender, mas conseguir lidar com isso, né? Porque senão vai ficar limitado ao componente mais lento, se é que vai entender. Então o eARC é essa porta HDMI específica para isso. E o legal de usar o eARC, né, é que primeiro que a banda é muito alta, você pega, por exemplo, usa soundbar com Bluetooth, o som fica muito baixo e tal. O HDMI não tem nada disso, não tem latência, não tem nada, na verdade tem, mas é desprezível, né? E você tem uma coisa chamada HDMI SEC. Eu não sei se você já usaram uma TV com soundbar ou sistema de som. Quando você tem isso, você consegue mudar o volume, por exemplo, global. Você não altera o volume da soundbar ou altera o volume da TV, você altera o volume. Porque assim, vai de 0 a 100 na TV, vai de 0 a 100 na soundbar, você altera os dois, né? Porque a TV sabe que está conectado ao dispositivo de áudio e vice-versa. Então você pode usar o controle da soundbar ou você pode usar o controle da TV, porque os dois se entendem ali. E agora vamos ao 11, que é o último.
né? Onde vamos falar de recursos gamer. Que isso é uma coisa que, 2020, quando surgiu os novos consoles, aí esta aqui é uma TV gamer, né? E TV gamer não tem absolutamente nada a ver com visual, com nada, né? O que tem a ver é suportar, basicamente, tô resumindo bem, é suportar os recursos dos consoles de última geração ou mesmo PCs de última geração. Que aí já não é uma questão de reproduzir arquivo. Se você já usou uma TV gamer, já deve ter reparado que você pega o HDMI, se liga o Xbox Series X, né? Esse HDMI que entra ali, ele reconhece, isso aqui é um Xbox Series X. E ele começa a trabalhar com ele. A minha TV, que é um pouco mais antiga, ela reconhece o meu console, que é um Xbox One X, né? E como ela já sabe disso, porque o HDMI, ele não envia só sinal de vídeo e áudio, ele permite uma comunicação. Eu, por exemplo, eu ligo o meu Xbox e ele liga a TV. Então, a TV entende o que ela está trabalhando, ela não trabalha como qualquer sinal. Ela sabe que é um dispositivo ali para jogar. E o que ela faz? Aí entramos nos recursos gamer. Lembra que eu falei do 120 Hz? O 120 Hz, no caso de jogo desses consoles de última geração, ele não fica constante em 120 Hz, mesmo porque o console não consegue, em vários jogos, né, não consegue sustentar 120 Hz por padrão. Então você precisa que essa frequência seja variável para você não ter um fenômeno chamado tearing, né? Que quando você vê tipo uma falha assim, tipo meio que um corte na imagem, né? E aí entra o VRR, que é taxa de atualização variável, que é uma tecnologia que o console, olha, agora, nesse segundo eu consegui gerar 62 FPS, no próximo segundo eu consegui gerar 45, no próximo 98, e a TV, ela vai reproduzir apenas os frames gerados, não causando esse efeito. Então temos a taxa de atualização variável, que é uma coisa que é para gamer, né? Porque é para na hora de jogar, não é uma coisa que faz muito sentido para filme, né? Um outro recurso, ALLM, que é Auto Low Latency Mode. Modo de baixa latência, quanto menor a latência, menor. O que é a latência? É o tempo de, assim, você manda alguma coisa e a TV entender e reproduzir. Tem um delay aí. E a latência geralmente é medida em microsegundos. Quando menor, melhor, né? Porque o microsegundos é 1 segundo sobre 1000, né? E o Auto Low Latency Mode é saber, fazer novamente, eu estou trabalhando com console. Se eu estou trabalhando com console, eu preciso baixar, que aí passa a ser importante. Eu preciso baixar esse tempo de resposta para você não ter um delay, né? Que você aperta o botão console, entende, gera um negócio que manda para TV. Quanto menor, melhor. Mas por que não fica ligado o tempo todo, não? Por que tem que ter um modo que ativa automaticamente para ter a baixa latência? Porque não é necessário. Você não precisa de um modo de baixa latência para assistir filme. Você só assiste o filme, não tem uma latência disso. A TV reproduz constantemente, ela sabe o próximo arquivo que vai aparecer, né? Só que, da mesma forma, isso consome mais energia. Por que deixar um recurso que consome, pode ser desprezível, tá? Em termos de consumo de energia elétrica. Mas por que deixar um recurso consumindo energia se você não está usando? Você imagina um cenário onde uma pessoa compra uma TV que tem esses recursos gamer, mas não tem console. Por que esse recurso vai ficar ligado? Então é um modo de economia de energia da TV e até de poupar recursos, até para... né? Não tem porquê. E o ALLM resolve o problema do input lag, né? Que é uma coisa que monitores gamer focam muito e é baixíssimo o tempo de resposta. O input é a entrada de sinal, o lag é o atraso. Então você tem que evitar isso, né? Então quanto menor for, melhor. Porque inexistente não é. Assim, não existe, não tem nada instantâneo aí, né? Mas tem que chegar ao ponto onde é tão desprezível que parece que é em tempo real. E aqui entra o HDR de jogos, que é o HGIG, que eu tinha mencionado, né? Que alguns jogos suportam. O fato de a TV suportar e o fato de você ter um console ali, ou mesmo um computador que consiga mandar ali o sinal que a HDR consiga reproduzir e tal, não altera o fato de que o jogo tem que ter nativamente esse suporte. Então, você pega um console de última geração, tudo que você instalar ali vai ter HDR? Não. Você vai ter que ter o suporte ali, o arquivo original do jogo que você baixou, e desse arquivo ali tem um console que consiga entender isso, e desse console tem uma TV que consiga entender isso. Novamente, se um não tiver, nada acontece. E é por isso que as pessoas não entendem que até hoje, quando você vai comprar um jogo, tem a versão dele para PlayStation 4, tem a versão dele para PlayStation 5, né? Que são otimizações que fazem. Aí no caso, eu já vi jogos, por exemplo, que tem HDR no PlayStation 5, mas não tem no PlayStation 4, até por uma questão de limitação de hardware, né? Então é exatamente por isso que existem jogos diferentes para plataformas diferentes, até gerações diferentes, né? Então você precisa ter, assim como o Films, você precisa ter o arquivo original. E para fechar, nós temos o FreeSync Premium e o G-Sync. Basicamente são tecnologias de taxa de atualização variável, só que o FreeSync é uma tecnologia da AMD que fabrica placas de vídeo para jogos, né? E o G-Sync é da NVIDIA que também fabrica lá as RTX da vida. Então são tecnologias ali. Então peraí, então o seu computador tem uma placa de vídeo NVIDIA. Entendi. Então vai lá, ativa o modo G-Sync, que na verdade é um módulo dele, né? Onde faz isso e pega essa atualização variável. O FreeSync é a mesma coisa. Então você tem então a sua placa de vídeo é AMD.
por causa dessa comunicação entre o HDMI, né, que tá fazendo isso entre a TV e seja lá qual dispositivo você tem desse lado aqui. Lembrando que para certos recursos, né, novamente, tudo isso é possibilitado pelo HDMI 2.1, né, que permite toda essa comunicação, esse trânsito de coisas, né, porque o HDMI, ele não envia só áudio e vídeo, ele faz um monte de coisas. E é por isso que até hoje ele é padrão, né? Tem um DisplayPort, que eu até hoje eu não sei porque que não vingou. Na verdade vingou, mas pouca gente usa. Mas o HDMI, ele é muito legal exatamente por causa disso. Para fechar, não chega a ser um item 12, mas de tudo que a gente viu, tem algumas outras coisas que algumas TVs trazem, mas não são tecnologias padronizadas. Você pega o Ambilight da Philips, por exemplo. Ambilight não é uma coisa certificada que vários fabricantes podem usar e que tem que usar um certo tipo de sabe? Não, é uma tecnologia, é um diferencial de TVs Philips, que você tem ali aquela projeção traseira e não é uma coisa que, poxa, como é que a gente pode comparar? Como é que a gente padroniza isso? Não, é só um diferencial daquela TV Philips. Da mesma forma, algumas TVs da TCL têm um sistema de som Onkyo. São TVs que elas não se preocupam em ser magrinhas, né, fininhas, e elas têm um sistema de som traseiro ali com baita woofer, de forma que você não precisaria comprar uma soundbar. Que ela tem uma baita qualidade de LED, mini LED, com tudo, Dolby Vision, um negócio maravilhoso. Só que com um sistema de som ali que fica na parte de trás, para você ter uma experiência de cinema mesmo. Você ter tipo um som muito mais bem trabalhado. E eu posso dizer, não estou puxando o saco da TCL, que é o melhor sistema solo que eu vi em uma TV. Consegue competir com o soundbar? Depende. Aí a soundbar vai ter que subir o nível também, porque esse sistema aqui realmente melhorou bastante. Porque aí, no caso, a TCL não está preocupada em fazer TV fina, ela está preocupada em fazer um som bom. E a Onkyo, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma marca bem razoável, bem razoável de som. Assim, todo mundo que tem Onkyo já foi feliz. Eu já tive. Não tá mais. Então vamos lá, a gente falou de bastante coisa, eu não tô nem pegando tudo, eu só peguei uma página assim e falei, caramba, tem um monte de termo aqui que eu tenho certeza de que as pessoas, elas chegam assim, o quê? E o que a varejista faz, né? Vai colocando um monte de coisa, o que o usuário que não manja dessas coisas vai ver? É tanta coisa que deve ser uma TV muito boa. De vez em quando não significa nada, sabe? Mas é legal você ter ali e falar assim, entendi, essa informação significa isso, essa informação significa isso. E eu estou buscando uma TV que tenha esses recursos, porque, por exemplo, TV Gamer é um nome comercial, tá? Não é uma certificação. Não existem TVs certificadas gamer, né? Mas se você vai lá, eu vou comprar uma TV para usar no meu Xbox Series X. Então você vai ter que ir lá ver 120 Hz, ok, HDMI 2.1, ok, tem taxa de atualização variável, ALLM, tudo bonitinho. Mesmo que a própria página não escreva isso para você. A minha ideia é você entrar em qualquer página, de qualquer varejista ali, olhar tanto a propaganda quanto a ficha técnica que ela coloca embaixo e entender cada termo o que significa. Entendeu? Então eu espero ter ajudado vocês, se vocês querem um termo que, poxa, eu não sei o que isso significa, é porque eu peguei os principais, tá? Coloca aqui embaixo que a gente vai tentar trabalhar com ele de alguma forma, ou eu explico num vídeo futuro. Mas eu acho, eu entrei em várias concorrentes de varejistas ali, né, que você vai entender tudo que você vai ver. Assim, pelo menos 98%. Eu espero ter ajudado. Se você quer comprar uma TV nova, primeiro, assista o nosso reviews. Vamos fazer um monte, inclusive lá em cima. Vai começar a ficar abarrotado de TVs. Você pode colocar o modelo que você quer ver analisado. Mas se você estiver ansioso, tem um link aqui do canal Tech Ofertas, onde você pode encontrar o melhor preço aí de qualquer categoria de TV. E você vê lá, entra no link e vê cada um dos itens que eu falei, ou se eles são relevantes para você ou não. Porque pode não ser. Por que eu vou pagar mais caro por um recurso que eu não vou usar, certo? Então, dito tudo isso, até a próxima.